Bem, olá a todos. Meu nome é Diogo Moreira e, como vocês sabem, esta semana está a decorrer na nossa Associação de Estudantes a Semana do Desporto e do Bem-Estar. E para isso eu trouxe-vos aqui uma pessoa muito especial no desporto e que é uma pessoa muito importante para todos nós e que só fez mais de 600 jogos como profissional, só marcou mais de 250 golos e só fez mais de 70 internacionalizações pela nossa seleção. Connosco tenho aqui Nuno Gomes. Nuno, antes de já é um prazer por estares aqui connosco e tu és natural de Amarante, certo? Olá Diogo, está certíssimo, sou de Amarante. Obrigado pelo convite e é também para mim um prazer estar aqui a partilhar um pouco das minhas histórias e da minha carreira, da minha vida. E antes de mais, desejo a ti e à tua equipa muitas felicidades para o futuro. Obrigado, Nuno. Olha, uma questão, tu ainda vais muitas vezes a Amarante, visto que agora a tua vida é toda em Lisboa, ou... Vou de vez em quando, não tanto quanto eu gostaria, mas de vez em quando vou. Já não vou, já tenho algumas saudades que já não vou há muito tempo, desde que esta história da pandemia começou, que não consegui ainda ir a Amarante, mas de vez em quando vou, ainda tenho lá família, tenho lá casa, e gosto sempre de lá ir porque faz-me bem à cabeça, não só para rever bons amigos que lá tenho, matar saudades da família, mas também para descansar um pouco. A vida é diferente lá, comparando com a vida que tenho aqui em Lisboa, mas também não posso ficar lá muito tempo porque volto sempre com alguns quilinhos a mais. Que não faço nada e vou só para comer e beber. Pá, olha, eu ouvi dizer que tu começaste lá a tua carreira desportiva, mas também ouvi dizer que não foi só a desportiva que começaste lá em Amarante. Também foi a canoagem e outro desporto que tu nos vais contar. É verdade. Como é óbvio, o futebol sempre foi a minha maior paixão, mas eu sempre fui uma pessoa ligada ao desporto e sempre muito proativa no sentido de poder experimentar e praticar outros desportos, desde sempre, como é óbvio, desde muito pequeno que jogava futebol, jogava a bola na rua com os meus amigos ou na zona onde vivia, mas experimentei a canoagem muito por culpa de termos um rio em Amarante, o Rio Tâmega, e depois no verão eu ia com os meus amigos para o rio, era uma espécie de uma praia fluvial que existia em Amarante, e onde existia um clube, uma associação de canoagem, e eu decidi experimentar um dia, porque 2 ou 3 amigos andavam a praticar a canoagem, e eu decidi experimentar um dia, gostei, apanhei-lhe o jeito, e depois durante aquele verão pratiquei, durante 2 ou 3 meses pratiquei canoagem. Ainda fui até mais ou menos novembro, por aí, continuei, e depois deixei porque começou a água a ficar muito fria, e voltei no ano a seguir, quando já estava outra vez mais quente e mais calor. Ainda fiz algumas provas, ainda andei, competi, fiz algumas provas e ganhei uma medalha ou outra com os amigos, mas a certa altura eu também jogava, e portanto a certa altura eu estava federado em 2 associações, na Associação de Canoagem do Porto e na Associação de Futebol do Porto, porque Amarante pertence à Associação do Porto. E portanto eu tive que optar, e optei pelo futebol, porque não me deixavam praticar 2 modalidades federadas. Ainda andei mais um pouco na canoagem,
Também pratiquei handball, cheguei a ser guarda-redes de handball. Também, a mesma associação também tinha uma equipa de handball que jogava lá num liceu perto da minha casa. Cheguei a fazer uns jogos também como guarda-redes de handball, mas o bichinho do futebol ganhou e depois, a partir de determinada altura, comecei a dedicar-me a 100% só ao futebol. Pá, e há mais assim algum craque que tenha saído do Amarante, do futebol? Ou foste só tu? Não, há muitos. Há, como é óbvio, mais antigos do que eu, que se calhar vocês desta idade não se lembram. Há um ponta-lança que se chamava Moura, que era muito bom jogador, chegou a jogar no Boa Vista. Depois há o Tai. O Tai era assim o jogador que se calhar mais conhecido, vai, entre aspas, que jogou no Porto, jogou no Boa Vista, mas é mais velho, deve ter uns 60 anos, mais ou menos, 65. Não conheço. Um guarda-redes que se chamava Barrigana, que também chegou a jogar no Sporting. E depois de mim, ainda mais ou menos na mesma altura do que eu, passado 1 ou 2 anos, saiu o Delfim, que jogou aqui no Sporting, jogou no Boa Vista também, fez carreira depois fora, jogou no Marselha, mas infelizmente teve uma lesão na coluna que teve que deixar de jogar futebol, mas chegou a jogar aqui no Sporting. O Renato Queiroz, que fez carreira na Primeira Liga, mas em clubes mais pequenos, jogou no Passos Ferreira, jogou no Vitória. Dá para fazer assim, uma equipa. Um nome mais sonante é o Ricardo Carvalho, que deves-te lembrar. Central. Ricardo Carvalho, central, também é de Amarante. Jogava, quer dizer, ele tem uns anitos mais novo do que eu, mas ele saiu de Amarante para o Porto. E, portanto, Amarante é uma cidade com craques, com bons jogadores. Então, e depois foste para o Boa Vista, não é? Nos juvenis. É certo. E depois chegaste à equipa com que idade? Com 18. Eu fui para os juvenis no Boa Vista, fiz 2 anos de juvenis e fiz 2 anos de júnior, e na minha última época de júnior comecei a ser chamado aos séniores, comecei a treinar com os séniores, e depois subi à equipa principal quando acabaram os júniores. O Boa Vista ganhamos um campeonato nacional de júniores nesse ano, no meu último ano de júnior. Foi aquela Final Four, que era na altura Final Four. Sim. Foi com o Benfica, foi com o Vitória de Setúbal e com o Braga. E ganhamos, ficamos em primeiro. Eu depois subi aos séniores e estreiei-me aí. O treinador era o Manuel José, não era? Era o Manuel José. O treinador era o Manuel José. Mas depois ganhas a Taça de Portugal. Não é? Sim, ele fez a minha primeira época foi com ele no Boa Vista. Ele fez 1 ano e pouco. Ele nessa altura, o Manuel José era uma espécie de treinador talismã para o Boa Vista. Muitas vezes ia treinar o Boa Vista, depois saía, depois passado algum tempo voltava. Ele saiu e passado um tempo foi para o Benfica. Ele foi para o Benfica e eu acabo depois por encontrá-lo no Benfica, mas antes disso tivemos a final da taça em que o Boa Vista ganha o Benfica e era ele o treinador, é verdade. Foi 3-2. Ganhámos 3-2. Passado uns meses fui para o Benfica. Eu fiz um golo e os outros 2 fez o Ervin Sanchez, um boliviano, que curiosamente também foi para o Benfica comigo. Que dupla! Ele era quê? Era atacante também? Era médio centro, médio ofensivo. Era médio ofensivo. Era muito forte, rematava muito bem, tinha uma excelente visão de jogo, era desequilibrador, era muito bom jogador, o Ervin Sanchez. Que eu lembro-me, tu nessa época fizeste uma grande dupla com o Jimmy Hasselbank, não foi? Eram os dois na frente. O Jimmy depois foi para o Leeds United, e eu vim para o Benfica.
Fiz dupla com ele nesse ano no Boa Vista e corremos bem, marcamos muitos golos. Depois foste transferido para o Benfica, não é? Ficaste lá 3 anos, fizeste 76 golos, não é? Grandes números. E qual é que achas que que foi assim, o estádio mais difícil de ir jogar fora? Assim, tinha mais calor dos adeptos? Nessa altura, olha, eu acho que as saídas para ir ao Estádio das Antas eram sempre complicadas, com uma atmosfera muito, muito difícil. Em Alvalade igual, os derbys eram sempre jogos muito, muito emocionantes, em que tínhamos que tentar deixar se calhar os nervos do lado de fora, que não era muitas vezes era mais uma questão de nós nos conseguirmos focar nas tarefas e abstrair-nos daquilo que se passava nas bancadas e do próprio ambiente do jogo. Mas havia sempre deslocações difíceis. À Grécia? Havia nas competições internacionais, havia sempre. Fomos uma vez ao PAOK, que o ambiente era muito hostil. O ambiente era muito hostil. Fomos também a Atenas jogar com o Olympiacos, também era muito difícil devido ao ambiente que criavam nas bancadas. A Grécia, a Turquia eram sempre ambientes muito, muito cantinhos para jogar. Depois, nesse verão, tu sais do Benfica, veio o Euro 2000, que tu muito provavelmente tens o melhor gol do torneio, que é aquele gol contra a França, o Fabien Barthez na baliza. E na fase de grupo nós tínhamos um grupo muito difícil, não era? Que era a Roménia, a Alemanha e a Inglaterra. Mesmo assim fizemos 9 pontos. Estou correto, não estou? Sim, estás corretíssimo. Ganhamos esses 3 primeiros jogos. O jogo com a Inglaterra será o jogo mais lembrado. Foi o mais espetacular. Foi um jogo muito bom, em que estávamos a perder 2-0 aos 20 minutos de jogo e conseguimos dar a volta contra uma seleção muito, muito forte. E depois ganhamos a Roménia e conseguimos fazer o pleno. Ganhamos 3 jogos na fase de grupos e foi muito bom. Passamos depois para... Esqueceste de salientar o teu golaço contra a Inglaterra. Sim, eu fiz o gol da vitória. Fiz o gol da vitória contra a Inglaterra. Foi o João Pinto, o Figo, e depois eu marquei o terceiro gol e o gol da vitória. Foi o meu primeiro gol pela seleção A. E para mim foi muito bom. Eu não tinha saído ainda do Benfica, ainda era jogador do Benfica. Acabei por sair depois do Europeu. Fui para a Itália. Acho que foi muito devido à minha prestação nesse Europeu. Depois, nos quartos de final, ganhamos à Turquia com um bis teu, 2-0. E depois na final, Turquia, na meia-final. Depois na meia-final perdemos com a França, que depois ganhou o Europeu à Itália. E foi um jogo complicado para nós, porque nós lembras deste lance ou não? Este golaço. Grande foto. Cá atrás de mim está o atual selecionador da França, o Didier Deschamps. E nós abrimos o marcador, eu fiz esse golo. E depois foi sofrer até ao fim, porque realmente a França tinha uma excelente equipa. Nós também éramos uma grande seleção, mas eles conseguiram controlar melhor que nós o jogo, conseguiram empatar o jogo. E depois houve aquele lance da famosa mão do Abel Xavier, em que o Arte marcou o penalti, e nesse ano havia a regra do gol de ouro, portanto quem marcasse ganhava, acabava o jogo, nem deu para nós tentarmos reagir. Foi pena, porque nós
tivemos a um passo da final, da final. mas acabamos por fazer um grande europeu e fomos eliminados pela campeã da Europa. Depois a França venceu a Itália 2-1. A França na ganhou final. a Itália. Ganhou. Mas a França tinha uma seleção, Dizeli, A França tinha Deschamps, Thierry, Zidane. Acho que foi a melhor de sempre. Sim, a França tinha Provavelmente. o Thuram, o Laurent Blanc, O Barté na baliza. Lizarazu, o Barté na baliza, o Deschamps, Caramba, Pires, Robert Pires. Pois, para ver quem entrou nesse jogo entrou o 3EG e o Roberto Pires, que são duas lendas do futebol e estavam no banco. Eles tinham uma equipa muito forte, tinham uma equipa realmente muito forte. Pá, nós também tínhamos. Depois desse Euro, mudaste para a Itália, para a Fiorentina, e eu ia-te perguntar porquê a Fiorentina. Olha, porque foi muito por primeiro pela insistência do clube, não é? Foram se calhar dos primeiros a falar comigo, e também daqueles dirigentes que sempre mostraram que me queriam muito. E depois, não vou negar, porque jogava lá o Rui Costa, que era na altura e continua a ser, mas na altura jogava lá, jogava comigo na seleção, e era meu amigo, e ele pesou também muito na minha decisão, porque eu estava bem no Benfica. Não vou negar que tinha essa curiosidade de um dia poder jogar no estrangeiro, mas eu não lutava ou não pensava nisso todos os dias. Se tivesse que acontecer, acontecia. Se não acontecesse, eu estava feliz no Benfica, e portanto a minha escolha pela Fiorentina foi também um pouco por aí, porque eu sabia que ia para um bom clube, e que ia ter alguém lá com quem eu me identificava, e portanto foi um pouco por aí a minha escolha ter recaído na Fiorentina. Foi porque eu sabia que não me ia se calhar custar tanto estar fora do país. Sabes que estás no Museu da Fiorentina ainda hoje, porque foste tu o marcador da última taça da Fiorentina. Afinal foi contra o Parma, se não me engano. Parma, sim. É verdade. E tu marcaste o gol na segunda mão. O último troféu. Antigamente, naquela altura, a final da Taça da Itália era em duas mãos, e nós fomos empatar um igual. Não, desculpa, fomos ganhar 1-0 em a Parma. Ganharam lá 1-0. Fomos ganhar fora 1-0 primeiro, e depois no jogo da segunda mão, eu estava no banco, fui para o banco de suplentes nesse jogo, e eles marcaram um golo, mesmo salvo erro, aos 40 e tal minutos, ali a acabar a primeira parte, e o treinador, que era o Roberto Mancini, que é o atual selecionador da Itália, que era do City. Sim, treinou o City. Ele mandou-me aquecer ao intervalo, e eu entrei ao intervalo, e depois na segunda parte eu fiz um golo, e o jogo acabou 1-1, e portanto nós tínhamos vantagem de ter ganho lá, mas esse golo permitiu essa vantagem, e foi a última vez até hoje que a Fiorentina levantou um troféu. Espero que o possa fazer o mais rápido possível, mas é verdade que já lá vão 20 anos quase. Anos. Mas o clube também atravessou depois um período difícil, que caiu para a terceira divisão e teve que começar do zero, mas hoje em dia está outra vez E tu voltaste para o Benfica? Foi nessa altura? Eu nessa altura voltei para o Benfica. O clube faliu, a chamada falência técnica, e eles faliram, e os jogadores puderam todos sair. Eu na altura tive muitos convites para poder ficar em Itália, para ir para a Inglaterra, França até, mas eu já tinha metido na cabeça que se isso acontecesse, eu queria voltar para o Benfica, porque
tinha saudades E ainda bem. de Lisboa, tinha saudades do Benfica e decidi voltar para o Benfica. Depois temos o Euro 2004, que também jogaste. Eu ia te perguntar, eu vi agora aqui a data do Euro e não foi, eu acho que foi um dia antes do teu aniversário, não foi? Sim, a final foi dia 4 de julho, é verdade. E depois já. Um, Oi? Diz. eu ia te dizer, porque eu como faço anos em julho, a maior parte das vezes, embora agora o próximo Mundial vá ser num mês diferente, mas a maior parte das vezes, quase sempre, os europeus ou os mundiais são depois dos campeonatos e, portanto, começam ali a meio de junho. E, portanto, eu quando estava em prova, na altura dos meus anos, era bom sinal, era sinal que ainda não tínhamos sido eliminados. E nessa vez coincidiu que a final fosse a 4 de julho, no dia a seguir eu fazia anos. Houve uma vez que foi o Mundial de 2006, que infelizmente também perdemos a meia-final com a França, e era no dia dos meus anos, calhou mesmo no dia 5 de julho. Mas nessa final de 2004 foi uma pena, porque eu cheguei a casa, já passava da meia-noite e, portanto, já era dia 5, já fazia anos, e a minha mulher tinha-me preparado uma festa surpresa com alguns amigos e família, e eu não estava com muita boa disposição para celebrar. Depois já foste à Grécia depois dessa final de férias? Fui logo nesses dias depois, fui para a Grécia. É verdade. Andaste a investigar. Andei a ver. Fizeste um bom trabalho de casa. Não, é assim, porque é assim, os jogadores quando participam nos europeus e nos mundiais tem sempre 15 dias de férias, não é? Por norma o tempo de férias fica reduzido, porque normalmente as pré-épocas dos clubes começam ali à volta entre o dia 1 e dia 10 de julho, por ali. E portanto quem vai para a seleção fica sempre a perder em termos de dias de férias. Mas normalmente os clubes dão ali sempre 15 dias, 2 semanas, antes que os jogadores voltem para os clubes. E portanto eu durante o europeu, para ganhar tempo, fui preparando as férias com a minha mulher, e decidimos nessa altura que queríamos ir à Grécia. Mas eu não sonhava que iria defrontar a Grécia na final. Não fazia a mínima ideia, mas já não fui alterar a viagem, fui para a Grécia depois. Eu não sei se leste bem a história ou não. E estavam lá no hotel. A história ainda se torna mais interessante, porque eu fui para um hotel, para uma ilha em Tessalónica, é ali, é uma das ilhas da Grécia, e estou na praia um belo dia, e batem-me assim na cabeça por trás. Eu olho e era um jogador grego que era o Fissas, que era meu companheiro no Benfica, e que estava lá também a passar férias com a mulher. Ele tinha acabado ele jogou, ele era da seleção grega, tinha acabado de vencer o europeu, e foi para lá uma semana, e eu à conversa: como é que tu escolheste este hotel e tal? E ele disse: não, nós fomos convidados todos a vir passar cá uma semana, porque o dono do hotel ofereceu a todos os jogadores da seleção uma semana de férias. E eu: mas como assim todo? Não, e então a maior parte dos jogadores da seleção estavam lá nesse hotel. Eu vi-os depois à noite, à hora de jantar, vi-os todos a celebrar, e tive que levar com eles lá durante uma semana. Chegava à praia, via onde é que ele estava, e ia sempre para o outro lado, para longe, para não ter que os aturar, e eles fartaram-se de festejar durante essa semana. Pois também, mas é assim. Não havia o Katsuranis e o Karagunis, também não jogavam no Benfica contigo? Eles não jogavam ainda comigo, e eles jogaram depois jogaram mais tarde. Nesse europeu ainda não tinham jogado no Benfica, só o Fissas, um defesa esquerdo, Takis Fissas.
Ele fazia parte dessa seleção. O Karagunas e o Katsuranis também, mas não jogavam no Benfica ainda. Depois, ainda passaste pelo Braga e pelo Blackburn um ano, não foi? Eu ia te perguntar É verdade. qual é que achas que foi o teu, assim, o teu maior pico, o teu auge da carreira, onde desenvolveste melhor futebol. Eu acho que foi quando eu volto da Fiorentina para o Benfica. Sabes que os jogadores estão sempre a evoluir. E eu creio que quando somos jovens, se calhar em termos físicos, conseguimos ser melhor que os outros, não é? Porque somos jovens, temos mais saúde, ainda não temos tantos quilómetros nas pernas. Mais genica. E em termos físicos também, com a vontade de mostrar, se calhar podemos sobressair. Mas no futebol a experiência também muitas vezes conta, e portanto um jovem não tem tanta experiência como um jogador mais velho. E eu acho que a combinação desses dois fatores torna-te um melhor jogador. E portanto eu quando volto da Fiorentina, ali tinha 25, 26 anos, acho eu. Esses anos seguintes, eu acho que o jogador ali por volta dos 27, 28 anos atinge a sua plenitude. E portanto atinge também a sua maturidade futebolística, no sentido de que em termos do jogo em si e da maneira de se posicionar no campo, da maneira de também perceber melhor o jogo, a partir daí já se calhar não aprendes tanto, porque quando és jovem vais aprendendo muita coisa, e fisicamente ainda te sentes bem, e portanto acho que foi essa altura quando eu voltei da Fiorentina também me sentia melhor jogador, no sentido de que percebia muito melhor o jogo e conseguia também levar para dentro do campo essa minha experiência. Também já era um bocado diferente, já não eras aquele avançado mais puro, já vinhas mais atrás, buscar jogo. Sim, também muito fruto disso, é verdade. E eu conseguia sempre adaptar-me às várias formas de jogar dos diferentes treinadores, ou muitas vezes jogávamos com dois avançados na frente, ou às vezes jogava só eu, porque jogávamos num sistema de 4-3-3 em que só um avançado ali central e com dois extremos, e eu conseguia adaptar-me muito facilmente a essas duas versões táticas, e também porque sim, é verdade que eu também não era aquele 9 puro, aquele número 9 que está ali só para marcar golos. Eu sempre fui desde jovem muito proativo, muito ativo na procura da bola e de dar soluções aos meus companheiros, e portanto também gostava muito de participar mais vezes no jogo. Muitas vezes ficava cansado de estar lá na frente e da bola demorar muito tempo a chegar ao pé de mim. Dá ali um 9,5. É isso mesmo. Não, mas Portugal também nunca teve assim nenhum 9 puro. Assim, nos últimos anos nunca tivemos assim um... Sim, o Pauleta. Sim, o Pauleta. Sim, se calhar agora temos mais, mas na altura era o Domingos. Sim, mas mesmo o Domingos também não era assim, também não era um 9 puro. Tinha mais antigo o Fernando Gomes, o próprio Manuel Fernandes, mas também não era um verdadeiro 9, o Jordão, mas eram jogadores que também podiam jogar nas alas ou a segundo ponta de lança. O Pauleta se calhar era o último número 9 que realmente era um 9, um jogador da área. Hoje em dia também não tens assim tantos. Nós fomos sempre um país de produzir mais alas, mais toque de bola e médios do que propriamente número 9. Mas tens o André Silva hoje em dia. Sim. O Gonçalo Paciência. Não queria
deixar ninguém de fora, mas Estou a ver se me lembro de ultimamente são alguém. aqueles que têm jogado assim na seleção, são eles que têm chegado. O Cristiano tem jogado muitas vezes também a 9, mas foi mais fruto Sim, foi mais da sua extremo. experiência, porque é um jogador que pode jogar na frente de ataque, pode jogar na posição que lhe apetecer. Também tínhamos o Éder. O Éder é que é o 9 Sim, o mesmo Éder puro, era puro. o Éder, o Hugo Almeida, agora O lembrei-me, o Hugo Almeida, Almeida o também era o 9, Postiga. o Postiga. Sim, nós sempre tivemos, se calhar não aqueles nomes fora de série, como se calhar lá fora em Itália ou no Brasil, por exemplo, mas não criamos número 9 em abundância como criamos Outras extremos posições. ou defesas centrais, por exemplo. Bem, Nuno, olha, agora tenho aqui 4 perguntas que eu selecionei de uns alunos que te quiseram propor. Que foi, a primeira é: qual é que consideras ser o melhor jogador da Liga NOS deste ano? O mais influente nesta Liga NOS? Este ano. Mesmo sendo um campeonato Eu, atípico. sim, há muitos bons jogadores na Liga NOS nesta edição. Eu sou fã do Waldschmidt, muito fã do Waldschmidt, embora ele não tenha, Não tenho na minha correspondido. opinião, ainda não tenha produzido aquilo que pode produzir, mas tem pormenores São de craque. que o definem como um craque. O Weigl também gosto muito. Gosto muito e tem feito sempre, não é só de agora, mas tem feito, o ano passado fez uma grande época, que é o Corona, do Porto, Corona. e acho que é um dos jogadores mais influentes nesta liga. E que eu acho que também não fica cá para o ano. Pois, Não sei. vamos ver. Era bom que ficasse para Para a o nossa nosso liga. futebol. E depois, eu gosto muito do Paulinho, que está agora no Sporting, Ponta de lança. mas que no Sporting ainda não mostrou muita coisa, porque também, entretanto, lesionou-se, mas é muito bom avançado e lá está. Ele pode ser o verdadeiro 9, O verdadeiro 9. mas a maneira dele jogar não é daquele 9 típico que fica lá à espera da bola só para empurrar para dentro, Ele procura da o baliza. jogo. Ele é um jogador que entende muito bem o jogo, lê muito bem o jogo e sabe onde é que deve estar posicionado, e é um jogador que liga muito o jogo da equipa, e é também se calhar a primeira referência da equipa quando é preciso a equipa subir no jogo. Ele é um jogador que não só segura bem a bola, como também joga bem ao primeiro toque e gosta de jogar com os colegas. O Abel Ruiz tem Há muitos. O Abel Ruiz é muito bom jogador. Tem escondido assim a falha agora do Paulinho. O Abel Ruiz é muito bom jogador, tem pormenores fantásticos. Eu conheço já há alguns anos, porque eu trabalhei no Benfica como diretor da formação e vi muitos jogos do Abel Ruiz. Acompanhava também os jogos da nossa seleção, de sub-17 e sub-19, e ele defrontou Portugal por várias vezes e ficou-me sempre na retina. Ele foi um jogador que, desde que veio para o Braga, também já passou muito tempo lesionado, e sim, se calhar agora com a saída do Paulinho ele começou a ganhar um maior relevo, e eu acho que é uma questão também de confiança, dele começar a marcar golos e começar a ganhar maior confiança, porque ele tem pormenores fantásticos. No Braga tens o Ricardo Horta, também é um excelente jogador. Fran Sérgio, gosto muito. Fran Sérgio, o Braga tem uma excelente equipa. Tem muitas o Sporting soluções. também tem muito bons jogadores. O Tiago Tomás também é um jovem que ainda é júnior e que tem uma margem de progressão muito grande, e que tem dado boa conta do recado. É um jogador que vamos com certeza ouvir falar no futuro. Do outro lado, olhando para mais jovens, o
O O Nuno? Gonçalo Ramos do Benfica, apesar de não ter tido muitas oportunidades ainda, cada vez que lhe é concedida uma oportunidade, ele tenta Molha ao sempre. máximo agarrar e fazer o seu golo. É dos jogadores também que nós vamos com certeza ouvir falar muito nos próximos anos. Depois, Nuno, tinhas algum ritual antes de entrar em campo? Tipo, alguma Olha, coisa em que termos, fazias sempre? pois, superstição, não tinha só o cuidado de me benzer quando entrava em campo. E gostava de entrar com o pé direito sempre, mas pronto, porque diziam que dava sorte entrar no pé direito, e portanto eu entrava com o pé direito e benzia-me, era só isso que fazia. De resto, em termos de ritual, sim, fazia praticamente sempre as mesmas coisas antes dos jogos, que era ouvir música, punha os meus fones, gostava de estar a ouvir música enquanto me equipava, e gostava de estar a maior parte do tempo sossegado no meu canto, a ouvir a minha música, a equipar-me, depois pegava numa bola, ou ia até ao ginásio, ou ia para o corredor, dar uns toques, bater a bola contra a parede, estar ali 5 ou 10 minutos a concentrar-me, a ouvir a minha música e a abstrair-me do ruído e do barulho. Mas depois depois de sair para o aquecimento, fazia o que a maior parte dos jogadores fazem, ia aquecer, e portanto depois voltava do aquecimento e aí já estava muito mais ativo com a equipa, já falava com os meus colegas, dava um grito se tivesse que dar um grito, mas coisas normais e básicas naquilo que antecede um jogo de futebol. Não é? Certíssimo. Pá, olha, e qual é que achas que foi assim, e se puderes contar uma história do jogador mais engraçado com quem tu já partilhaste o balneário? Assim, o palhaço, assim do grupo. Olha, ainda joga, se calhar há pouco tempo viste, ele fez anos agora, o Ucra. Eu joguei com o Ucra, apanhei o Ucra no Braga, apanhei-o lá a jogar, e ele realmente era daqueles jogadores que mais palhaços que eu apanhei no futebol. É um brincalhão. Ou com algum colega, ou com um fisioterapeuta, ou com um roupeiro. Estava sempre à procura de palhaçada e de fazer brincadeiras novas. Lembro-me também do Amaral, não sei se tu te lembras de um jogador brasileiro. Eu vi ele no Canal 11. Eu apanhei o Amaral no Benfica e apanhei o Amaral na Fiorentina também. E o Amaral também era muito brincalhão. E portanto, o Amaral e o Ucra eram os palhacinhos da minha altura. Sabes aquela história do Amaral? Que o tio dele faleceu e a mãe dele ligou-lhe e ele não tinha, e a mãe dele perguntou se podia usar a roupa do Amaral para vestir o tio dele. Então ele chegou lá ao velório e o tio dele estava com o equipamento todo do Parma. E as pessoas perguntaram, então, mas ele jogou no Parma? E ele, não, ele vai representar o Parma lá no céu. Dizia o Amaral. Mas olha, agora tenho aqui um quiz para ti, sobre ti, e que são 4 perguntas. E vais acertar as 4, não? E se não acertares as 4, vais ter de me recomendar outro craque como tu para vir aqui a este programa. Pode ser? Pode ser? Pode ser. Então, olha, a primeira é: contra que seleção fizeste a tua estreia pela equipa A de Portugal? Inglaterra, Alemanha, Croácia ou França? Essa parece-me fácil. Inglaterra. Certo. Num jogo amigável. Pois, em que ano venceste a tua primeira Taça de Portugal? Em que ano vencia? 97, 98, 99 ou 2000?
Está certo. Quantos hat-tricks fizeste no campeonato português? Agora, 2, 3, 4 ou 5? não sei, não tenho essas contas. Vou dizer 3. Foram 5. 5. Foi com o Varzim, com o Lessa, que fizeste 5 golos, estas duas equipas. Leiria, Chaves e Marítimo. Depois, a última, com que idade transferiste para a Fiorentina? 22, 23, 24 ou 25? Eu tinha 24 anos. Por 4 dias que não tinhas 23. 23 anos, 11 meses e 26 dias. Está bem, foi antes. Está bem, olha, perdi. Mas olha, foi bom. Obrigado por ter estado aqui connosco. E Obrigado, Diogo. Eu aproveito também para dar-te os parabéns pela iniciativa, mandar um abraço para a tua escola, para os teus colegas e amigos, e também para passar uma mensagem de que, embora os tempos estejam difíceis com tudo aquilo que nós temos vivido no último ano, com a situação da pandemia, eu sei que muitos jovens que adoram desporto, que se viram privados de praticar desporto devido à pandemia, mas espero que continuem com a mesma vontade que tinham antes da pandemia e que continuem também a praticar atividade física da maneira que consigam, seja em casa, seja na rua ao ar livre, sempre com o máximo de cuidado, mas que continuem a praticar a sua atividade física e que, assim que possam, que voltem ao desporto, seja a modalidade que for, que voltem a fazer aquilo que faziam antes ou aquilo que sonham um dia fazer e que se calhar não fazem, mas mando-vos um abraço e força para que tenham essa vontade e essa coragem de voltar a praticar a modalidade que mais gostam, porque não vai ser a pandemia que nos vai privar ou que nos vai fazer desistir daquilo que nós gostamos de fazer. Um grande abraço. Foi isso, muito obrigado e até à próxima. Um abraço, Diogo, tudo a correr bem, felicidades.